O tema da minha mensagem nessa noite é vocacionados para curar. A igreja como uma comunidade terapêutica. Nós somos chamados, irmãos, para promover cura, não para promover problemas que geram doenças, que geram feridas. Nós fomos chamados, tirados do mundo, onde vivíamos de qualquer forma, de qualquer jeito, sem nos importar com nada, para hoje estarmos aqui, como instrumentos nas mãos de Deus para fazer diferença nesse mundo. Falando de igreja como comunidade, nós podemos dizer que se refere a um grupo de pessoas, somos nós que estamos aqui, que compartilham algo em comum, que é a nossa fé em Jesus Cristo, com uma vida de comunhão entre nós, entre os membros do corpo que é a igreja. Essa é a nossa comunidade, um grupo de irmãos que professam a fé em Jesus Cristo e que vivemos unidos, que devemos viver unidos. E falando de igreja como comunidade terapêutica, eu quero me referir à condição dos membros dessa comunidade, dessa igreja, somos nós, de proporcionarem entre si, proporcionarem entre nós a cura, principalmente das doenças emocionais, que muitas das vezes a gente gera, e também a prevenção dos problemas que causam essas doenças. É isso que eu quero falar hoje, sobre sermos uma comunidade terapêutica, onde nós devemos promover cura e promover também prevenção para que as doenças não nos alcançam. Irmãos, não existe relacionamento entre pessoas, não existe, que não esteja sujeito a ter problemas. Não existe. Nós somos pessoas diferentes, pessoas de todo tipo. Estamos aqui com várias histórias de vida, E pessoas que às vezes carregamos já muitas feridas que vêm lá de trás, feridas nas nossas almas, que são decorrentes, que são causados por relacionamentos. Hoje nós estamos falando de comunidade como igreja, relacionamentos entre nós aqui, mas estende isso para fora, relacionamento no meio da sua família, relacionamento no meio do seu serviço, dos seus amigos de trabalho, dos seus colegas de escola, relacionamento entre as pessoas. E aqui eu quero deixar algumas maneiras pelas quais os membros desta comunidade, pelas quais nós, como igreja, podemos proporcionar essa cura e essa prevenção de doenças entre nós. Eu quero deixar algumas maneiras. Parecem coisas simples, gente, mas se a gente praticar isso, 5 maneiras que eu vou deixar aqui, 6, como nós vamos evitar problemas. Pode ser que hoje aqui no nosso meio tenha bastante irmãos aí com problema com outros irmãos. Pode ter. Por alguma razão, alguma maneira de conversar, de se expressar, de agir. Certa ocasião, eu fui buscar ajuda com um laranja para resolver um problema no retiro, e ele conversando com uma pessoa, e eu não dei atenção para a pessoa, eu só falei com o laranja, esqueci da pessoa do lado, problema que eu tenho às vezes. E aquele irmão ficou 2 anos sem falar comigo, e eu nem sabia, eu não falei nada com ele, só porque eu não me dirigi a ele. 2 anos ele ficou sem falar comigo, com raiva. Então, para você ver como é que nós estamos sujeitos a isso. Então, a primeira maneira para a gente proporcionar nessa prevenção, nessa cura desses nossos relacionamentos, é desenvolver relacionamentos na base da empatia.
desenvolver relacionamento na base da empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente. Marcelo está aqui, está vivendo uma situação. Eu devo me colocar no lugar dele. Antes de eu emitir alguma coisa, pensar em alguma coisa, eu me colocar no lugar dele para saber, cara, como é que esse irmão está vivendo, o que ele está passando, o que ele está sentindo. Em Filipenses 2, no verso 4, Paulo diz assim, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, esse verso nos mostra um princípio. O princípio de que nós não podemos olhar só para nós, porque essa é uma tendência enorme que nós temos. Olhar primeiramente para nós, resolver os nossos problemas, e o outro, se não for que se lixe, depois, se eu tiver tempo, eu tento te ajudar. Não é assim. Irmãos, ninguém deve ter a liberdade de viver para si mesmo ou desconsiderar as necessidades do outro. Nós não temos essa liberdade. O Senhor não nos chamou para isso. Quem vive dessa forma são pessoas egoístas, né? São pessoas que só pensam em si próprias. É um egoísmo. É preciso mudar esse comportamento egoísta, irmão. Nós precisamos de mudar isso. Mudar o egoísmo para um comportamento altruísta, né? O altruísmo é o que? É o inverso, é o amor ao próximo. É o sentimento de desprendimento, de abnegação que a gente vive ali pensando no outro, para ajudar o outro. Altruísmo é a inclinação da natureza humana em se preocupar com o outro. Você se preocupa com o seu irmão? Eu me preocupo. Rogério saiu agora às carreiras com Samuel. Samuel tem quantos anos? Não sei, 20, quanto? Alguém sabe a idade de Samuel aí? 28. São 28 anos que Rogério, pai, sofre com o problema do seu filho. 28 anos que Samuel sofre com uma bexiga que não funciona e não tem transplante, não existe. 2 rins que só um funciona 20% ou 15%. E está vivo pela graça e misericórdia de Deus. Agora se coloca no lugar do Samuel, se coloca no lugar do Rogério, se coloca no lugar de um pai há 28 anos sofrendo uma situação dessa. Sabe, irmãos, quando nós agimos com empatia, nós conseguimos entender melhor o porquê daquele comportamento, às vezes, que o irmão teve com a gente, que aquela pessoa teve com a gente. Às vezes a pessoa vai te responder alguma coisa aí e te dá uma má resposta, ou uma resposta bruta. Pronto, isso é motivo para já criar um problema no seu coração, um rancor, uma amargura. Então, se você se colocar no lugar dele, assim, poxa, por que esse irmão está agindo assim? O que está acontecendo com ele? Então, em vez de você se retrair, sair dali magoado, senta com o irmão, o que está acontecendo com você? Porque você não é assim. Irmão, se a gente agir dessa forma, quantos problemas, né, que tem causado ferida nas pessoas, vão deixar de causar? Quantos problemas poderiam ser evitados se as pessoas se colocassem no lugar uma das outras nos momentos dos relacionamentos? Pensa se isso não é uma verdade. Pensa nos momentos que você já passou por isso. Eu peguei um exemplo aqui bem bobo, e
e aí você traduz ele para o seu exemplo, para o problema que você tem vivido, eu vou ter que assim, pensa no desgaste entre uma esposa e o seu esposo, onde a esposa insistentemente cobra a ele a compra de uma máquina de lavar roupa. As mulheres estão aí, talvez vocês vão entender bem isso. E aí o marido fica enrolando, enrola, e você, meu querido, eu preciso, me arruma uma máquina, e vai enrolando. Imagina o que isso pode dar. Olhemos para a esposa, que sai cedo de casa, muitas das vezes ela trabalha fora, sai cedo de casa para trabalhar, chega tardinha, no começo da noite, chega exausta do trabalho. Se morar então lá para o lado da serra e trabalhar em Cariacica, vai gastar 4 horas para chegar na serra, além de estar exausta com o chefe, às vezes que não atrapa direito, um trânsito infeliz, chega lá desgastada. Você imagina isso? Se coloca no lugar dela. Ela trabalha fora, né, para a realização pessoal dela, porque as pessoas querem se realizar, às vezes querem trabalhar, fazer alguma coisa, tem gente que quer. E também para quê? Muitas vezes para poder ajudar o marido, trabalha fora por necessidade, porque o marido às vezes não ganha muito bem, às vezes ganha pouco. Aí quando ela chega em casa, depois de todo esse dia, né, aí o que acontece? Ela vai preparar a janta. E vamos considerar aqui, irmãos, que o marido ajuda, coisa rara. Maridos, pensem nisso, coisa rara. Normalmente a mulher que vai para lá ainda fazer a comidinha porque ele chegou e quer comer, e está lá sentado, né, já esperando a hora do Flamengo, né? Mas o detalhe, irmãos, é que não tem só a janta para ela preparar. Eu botei aqui, ó, ela tem casa para limpar, tem filhos para dar atenção, tem que pensar nas compras a serem feitas porque está faltando coisa dentro de casa, tem roupas para lavar, tem roupas para passar, tem que deixar ainda organizadas as coisas, né, que são necessárias para o dia seguinte. Tudo isso ela tem que preparar. Aí eu te pergunto, ela está errada em querer uma máquina que vai aliviar uma boa parte do trabalho dela, principalmente se essa máquina ainda secar, e você já tira ela sequinha, né? Você acha que ela está errada querer isso? Não está não, irmão. Não está não. E é por isso que ela age insistentemente para com o marido. Mas aí, imagina o lado do marido. Olha para o marido agora, que trabalha, que tem um salário que às vezes, coitado, por força das circunstâncias, na vida, mal dá para ele pagar a água, a luz, comprar comida e mais alguma coisa, né? E que muitas vezes ainda consegue fazer isso por causa da ajuda do salário dela. Se coloca no lugar dele. Ele não tem a mínima condição financeira de comprar uma máquina. Vai se endividar? Vai pagar como? É por isso que tem 70 milhões de pessoas aí no SPC. Por isso, né? Não tem jeito. Agora, como é que se resolve uma coisa dessa? Como é que se resolve? Pode ser resolvido isso com a empatia, agindo, se colocando no lugar do outro. Esposa, se coloque no lugar dele, com a falta de condição financeira dele. Tenta sentir o que ele sente. Tenta sentir o que ele sente. Quando você quer algo e que ele gostaria de te dar, mas ele não tem condição de te dar. Imagina a cabeça dele em querer comprar e não poder comprar. Irmão, se você querer fazer uma coisa e não poder fazer, é triste. Se coloca no lugar dele. Imagina as reações dele por não querer te falar,
que não quer comprar, para não se sentir humilhado, não dizer qual é a razão. Você sabe que a situação financeira é difícil, mas ele não quer te dizer. Meu Deus, eu dizer que eu não tenho dinheiro para comprar, eu sou o marido, o homem da casa, aquele que é tido pela sociedade como provedor, não tem condição. Isso é humilhante para muitos homens. Então se coloca no lugar dele. Se coloca, esposo, no lugar dela. Coloca no lugar da sua esposa, que além de trabalhar fora com tantos afazeres em casa, né, com tantos afazeres, sem contar ainda com o mínimo da sua ajuda. E pelo menos se você ajudasse a lavar roupa, amenizava a situação, mas você não ajuda. Você só quer a roupa lavada. Gente, olha só o que isso pode gerar dentro de uma casa, na vida do casal. Então, irmãos, que tal a esposa se colocando no lugar dele e o entendendo, não cobrar, não ficar lá nas orelhas dele cobrando a compra da máquina, mas sentar com ele e estabelecer um alvo, estabelecer uma meta de compra, o diálogo, o relacionamento, de sentar junto. Querido, o que está acontecendo? Não dá para a gente comprar? Tudo bem, está difícil, então, você me ajuda aqui, vamos levando, e vamos separar um pouco, lá na frente a gente vai conseguir. Isso vem pela empatia. Que tal o marido se colocando no lugar da esposa, e a entendendo também o problema dela, né, que é sério, ajudar na divisão das tarefas, que não é só lavar roupa, tem tanta coisa que você pode fazer dentro de casa. Ô Deus, eu estou ferrado. Estou ferrado. Sabe por quê, marido? Se você trabalha fora, ela também trabalha. E ela trabalha muito mais do que você. E se ela não trabalhar fora, eu ainda estou para te dizer que ela trabalha mais do que você. Porque o trabalho doméstico, o trabalho dentro de uma casa, que a gente diz que não é trabalho, vive em casa, é de casa, é do lar, é muito trabalho. Vai lá fazer. Então, irmãos, façam. Vamos desenvolver essa empatia. Eu tenho certeza que um exemplo desse, tem inúmeros exemplos na cabeça de vocês aí, que se vocês agissem com empatia, teria evitado muito dos problemas de vocês. E é isso que produz cura. É isso que produz, né? Como dizer, não permite que vocês consigam chegar num estado de enfermidade tal, onde venha acarretar inúmeros problemas para a vida de vocês. Então, irmãos, agir com empatia é um comportamento que proporciona cura e prevenção de feridas, com a produção de relacionamentos saudáveis. A empatia, guarda isso. Parece brincadeira, mas não é. Se nós vivermos isso aqui, a gente vai melhorar muito o nosso relacionamento. A segunda maneira que a comunidade, que a igreja, os irmãos, né, podem proporcionar cura e prevenção, né, dos problemas que causam essas doenças à saúde das pessoas, é desenvolver relacionamentos na base da aceitação incondicional do outro. Desenvolver relacionamentos na base da aceitação incondicional do outro. Romanos 15, no verso 7, diz assim, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como é que o Senhor nos aceitou? Por acaso você merecia ser aceito por Ele? Algum de nós aqui merecia sermos aceitos? Não. Ele nos aceitou de forma incondicional. Simplesmente porque um dia nós o quisemos e dissemos para Ele: Senhor, tem misericórdia, eu te quero. Ele nos aceitou. Irmãos, quando nós colocamos condições para aceitar as pessoas, aceitar o outro, quando nós estabelecemos condições para isso, inclusive aceitar até nós mesmos,
Porque muitas pessoas não se aceitam, tem problemas que elas não se aceitam. Quando isso acontece, nós geramos algumas coisas, nós geramos ressentimentos. Você tem um colega, tem um amigo, tem um irmão que por algum problema aí no seu relacionamento com ele, e você não aceita porque você quer que ele faça de um jeito, você faz de outro, papai. Isso pode dar briga, pode dar confusão, discórdia, e isso vai gerar o que? Ressentimento no coração da pessoa. Isso pode gerar um outro problema, que é perfeccionismo, quando nós não aceitamos as pessoas de forma incondicional. O que é um perfeccionista? É aquele que quer fazer tudo da forma perfeita. Então, se ele acha que ele não é aceito por algum problema, então ele tenta fazer as coisas da melhor forma, e ele vai sofrer com isso, porque às vezes ele não consegue ser perfeito. Eu já tive muito problema disso, e até hoje eu ainda tenho, porque eu sou meio perfeccionista. Mas não é porque eu tive que desenvolver isso por problema, porque é minha natureza. E eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que eu gostaria que fizessem as coisas de um jeito e elas não conseguem fazer, não fazem. Eu estou confessando para vocês, eu tenho dificuldade muita. Isso gera problema, porque eu não aceito, e eu fico na minha, eu vou falar, eu vou brigar, eu vou tentar fazer as coisas, entendeu? E eu sei que aquilo ali está produzindo mágoa no coração do irmão. Isso não é bom, irmãos. Isso é terrível, isso é errado. Eu preciso mudar. Nós podemos ter esse problema. Uma outra coisa, que quando nós estabelecemos condições para aceitar, pode gerar um complexo de inferioridade. Minha família não gosta muito de mim, porque eu não sou capaz de ser ou fazer, aquilo que eles querem. Aí pronto, o meu colega não consegue, não gosta de mim, porque eu não sou igual o Pedrinho, amigo dele, que é craque naquilo, eu não consigo fazer. Irmãos, aqui pode surgir atitudes de hostilidade, que é resposta contrária, aquilo que as pessoas esperam. Como ele não consegue fazer, ele pode se retrair, ser hostil, agir de forma contra. Pode gerar timidez, apatia. Então, irmãos, uma outra coisa que pode gerar, por exemplo, o sentimento mercadejante, é fazer comércio. Só me aceito problema comigo, só me aceito se eu tirar 10 nas provas. Quando eu tiro 9, isso para mim aqui é um desastre. Tem crianças por aí que são assim. No Japão já aconteceu muito suicídio por pessoas não conseguirem notas boas na escola. Chega um ponto que tira a vida. Imagina, só me aceito se tiver um bom emprego, um bom salário. O salário que eu tenho, os meus colegas vão sair, vão para uma lanchonete, eu não vou, entendeu? Porque cada um tem que pagar o seu, a continha, e eu não tenho dinheiro para pagar, então ele não se aceita, ele tem dificuldade. Só me aceito se eu tiver um corpo sarado, uns peitões bonitos, vou até colocar silicone para ficar melhor. Está pensando o quê? Tem muita gente que põe silicone, muita mulher que põe silicone nos peitos por causa disso, para se achar melhor, mais bonita, mais atraente. Só te aceito se fizer o que eu quero. Só te aceito se for da cor tal, se for bonita, se for inteligente, se levantar as mãos no louvor. Nossa, nós estamos mandando aqui cantando, levante as mãos para Deus. O miserável não levanta, lá bem assim com a mão no bolso. Não é possível, isso não é crente, não aceito. Eu só aceito se você levantar as mãos. Não é assim. Só aceito aqueles presbíteros, eles fizeram o que o irmão Valtir fazia. Nossa, Deus, o irmão Valtir era assim, aqueles dali são uns panacas.
Só aceito se for isso. Não vão te. Cada um tem sua vida. Só aceito meu pai se ele for igualzinho o pai do Pedrinho. Pô, o pai do Pedrinho é um cara fantástico. O meu pai, olha só o que ele é. Não me entende, é bronco. Não dá. Aí vai. Só me aceito, só aceito se for. Vai fazer o comércio. Nesse mercadejar, irmãos, a pessoa age de forma a ser aceito pelo outro. Ele começa a fazer as coisas de forma que não é a forma natural dele, mas ele começa a agir de forma a poder ser aceito pelas pessoas. Quantas pessoas demonstram ser uma coisa que não são? Quantas pessoas estão por aí com carro zero, de último lançamento, devendo tudo, até a hora que o banco toma o carro dele? Mas por quê? Ele quer mostrar que ele tem um bom carro. Ele quer chegar lá na praia, ganhar aquela menina porque eu tenho um carrão. Imagine, irmãos, imagine o sentimento que passa nos corações dessas pessoas quando elas deitam a cabeça no travesseiro. Imagina. Pensa nisso. Se alguém aqui vive um problema desse, seja você mesmo, meu irmão. Seja você mesmo. Eu não sei se é o caso, mas uma vez a minha sobrinha me diz assim: tio, você usa a mesma calça todo santo domingo, hein? E se vocês observarem, até que hoje não, hoje eu estou com uma outra aqui, parecida. Mas é sempre a mesma, eu não mudo. Mas é lavada, tá? Entendeu? Então, imagina se eu for agora ter que ficar comprando roupa todo dia. Quando eu vejo algumas mulheres que todo domingo tem que estar com uma roupa diferente, porque vai ser vista pela outra. Seja você mesmo. Seja você mesmo. As pessoas têm que te aceitar como você é, e não como elas querem que você seja. Irmãos, quando nós agimos sem aceitação incondicional a nós e os outros, nós geramos muitas mágoas e ressentimentos. A gente cria essas coisas. A gente produz profundas feridas, tanto em nós como nas outras pessoas. A gente cria problema. Então, irmãos, aceite o outro de forma incondicional. Não está dentro dos seus padrões? Não interessa, aceite-o. Porque Jesus o aceitou. Jesus nos aceitou sem nenhuma condição. O ladrão lá na cruz, ladrão, safado, estava lá a poucos instantes da morte, né? O que teria aquele ladrão para que Jesus pudesse lembrar dele? O que teria quando ele diz: lembra-te de mim? Quando ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim, o que teria aquele ladrão para que Jesus pudesse lembrar dele? Me diz. Nada. Mas Jesus o aceitou, porque Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aceitação incondicional. Imagine o alívio do coração daquele ladrão no momento que ele foi aceito por Jesus. Imagina nós aqui, quando nós somos aceitos pelo outro, independente do que você seja, da forma com que você está, se encontra. Imagina como isso produz alegria no coração. Sabe, irmãos, como Jesus, nós precisamos aceitar as pessoas. Não tem jeito. É isso aqui, ó. Chamados para sermos semelhantes a Jesus. Essa frase não está aqui só para embelezar, para dar um título para o retiro. Ela está aqui para dizer que nós temos que viver isso daqui. Uma forma de nos ajudar a aceitar as pessoas como elas são é entender que cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa é diferente. Você vai conseguir entender se você olhar por esse ângulo.
Cada pessoa aqui foi criada em um ambiente, de maneiras diferentes, totalmente diferentes, pais diferentes, visões diferentes. Precisamos entender que cada um de nós tem uma história de vida. Se a gente entender isso, nós vamos aceitar as pessoas. Quando você para lá no sinal, que tem um pobre lá, mendigo, te pedindo uma moeda, e que às vezes você olha assim, faz vista grossa, faça empatia, se coloca no lugar dele. Por que ele está ali? Por que ele está naquela condição? Aceite-o, ajude se você puder, aceite-o de forma incondicional, não me interessa o que está acontecendo, eu preciso ajudar. Irmãos, é preciso mudar nossa história, é preciso mudar nosso comportamento, se nós quisermos sermos abençoados e abençoadores. Nós precisamos mudar, precisamos. Ao aceitarmos as pessoas de forma incondicional, como elas são, nós não agiremos de forma a produzir nelas feridas, situações que venham criar problemas, criar danos à sua saúde. Isso, se nós aceitarmos de forma incondicional. A terceira maneira que a comunidade igreja, que nós cristãos, podemos proporcionar cura e prevenção aos problemas que causam essas feridas, essas doenças, à saúde das pessoas, é não fazer julgamento baseado em aparência. Não fazer julgamentos baseados em aparências. João 7,24, Jesus diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Sabe, irmãos, nós podemos julgar sim. A Bíblia nos dá parâmetros para emitirmos julgamentos, mas ela diz, Jesus diz, não julgueis por aparência, mas por reta justiça. Irmãos, o Senhor não nos dá o direito de julgar de forma inconsequente as pessoas, não, porque se nós fizermos assim, agirmos assim, nós podemos criar danos terríveis. Podemos criar dano, a uma pessoa, se nós passarmos para outras a ideia errada a respeito daquela pessoa. Isso quantas vezes a gente faz? Você olha para uma pessoa, está vendo um problema, aí daqui a pouco você chega para o seu irmãozinho do lado e vai comentar sobre aquele problema, emite o seu parecer, aquilo que você acha que é, o outro começa também a achar. Gente, a gente pode causar danos terríveis, simplesmente porque às vezes ouvimos dizer sobre alguém. Você ouviu alguma coisa, não é? O telefone, você ouviu, vá à pessoa, e aqui nesta noite pode ter pessoas vítimas desse tipo de comportamento. Eu vou dizer uma que existe aqui. Eu não sei que milagre de Herodes ontem me poupou, ele pegou a Nanine no meu lugar. Era para me pegar, eu estava esperando ele me pegar, entendeu? Porque eu sou uma pessoa, gente, o que eu já vivi de problema com relação a isso, de julgamento, não está no gibi. Tem pessoas aqui que eu nunca falei na minha vida e a pessoa me odiava, sem nunca ter conversado comigo. E eu sei que me odiava porque depois que o tempo passou e que parece que Deus trabalhou no coração e veio chorando, me pedir perdão, confessando tudo. Eu falei, querida, não precisava nem me falar isso para eu não saber. Era só você pedir perdão para Deus. Porque daqui a pouco eu posso até ficar com problema com você, de saber tanta miséria. Isso tudo por quê? Eu acho que o Herodes falou do laranja. Eu e o laranja, se botar o laranja aqui do lado, parece dois irmãos. Só que o laranja é aquela cara sorridente, e eu do lado dele, essa cara de... Você sabe o que,
Entendeu? Então, irmãos, as pessoas julgam pela aparência. Se você sente alguma dificuldade com a pessoa, se você sentiu comigo, ou sente comigo, ou com qualquer um, antes de você emitir algum julgamento sobre ela, vá até ela para conversar, para ouvi-la. No caso que eu contei aqui, senta comigo, rapaz, eu te acho assim meio coisa, tá, vamos conversar, aí você vai me escutar, aí você vai saber dos meus problemas, saber das minhas batalhas, saber da minha timidez, saber que não é fácil olhar para vocês daqui, que eu estou aqui anestesiado por oração, não é fácil. Eu só apresentei um trabalho em toda a minha vida de estudante, foi na faculdade. Professor de português, Santinho, não esqueço o nome daquele infeliz, me deu trabalho para fazer, aí eu fiz o trabalho, e chegou o dia da apresentação. Eu já falei isso, alguns aqui já ouviram. E eu chego lá na frente da sala, 25 colegas de bagunça, se vivia junto todo santo dia na baderna. Chego na frente diante deles, sento aqui a bunda na ponta da mesa, papel na frente aqui para tapar os olhos, e faço uma leitura. Quando eu acabo, o professor diz assim: pela leitura eu te daria 10, que você leu muito bem, mas como eu não mandei você ler, eu mandei você apresentar, eu vou te dar 0. O único trabalho que eu fiz, o único 0 que eu tomei do trabalho. Assim. Então, irmãos, a gente tem que conhecer essas coisas. Entendendo isso, conhecendo isso, a gente vai entender. Poxa, por isso que aquele irmão agiu assim, assado. Procure conhecer. Agir, irmão, sem fazer julgamentos, é a maneira que nós temos também de evitar feridas e restaurar relacionamentos. Pensa nessas coisas tão simples que a gente não faz. E é por isso que a gente toda hora se estrepa. A quarta maneira que a comunidade igreja pode proporcionar cura, e prevenção dos problemas que causam essas doenças à saúde das pessoas é constituir lares alicerçados sobre bases sólidas, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Esse tópico, irmãos, eu quero falar para todos nós, mas eu quero falar em especial aos solteiros que estão aí, principalmente aos jovens, aqueles que estão pensando em casar. Sabe, eu já fui jovem como vocês, eu já tive doido para casar. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade é? Entre luz e trevas. Que sociedade, que comunhão, casamentos entre crentes, irmãos. Já não é fácil. Minha mulher que eu diga, não é fácil. É fácil, Dani? Não. Agora você imagina um crente com não crente. Imagina. Irmãos, muitos dos jovens, juventude que está aí, muitos de vocês que estão aqui nesta noite, que estão me ouvindo e que moram com os pais de vocês, eu tenho certeza que vocês já devem ter presenciado muitos conflitos, né, Cristiano? Cristiano de vez em quando está lá, porque ultimamente ele vive mais lá em casa do que fora de casa, entendeu? Aí de vez em quando ele chega lá, que eu e a mulher começamos a resolver um problema, assim, olha o conflito. Está tirando meu sossego esse cara, tirando minha liberdade, entendeu? Então, irmãos,
Muitos de vocês que estão, vocês têm presenciado isso dentro da casa de vocês. Aí eu pergunto, são esses problemas que vocês têm vistos dentro da casa de vocês, que vocês querem para a vida de vocês? Não pode. Se você quer uma coisa dessa, você não é normal, você está com algum problema, precisa de um psiquiatra, que não está certo. Irmãos, a vida conjugal envolve duas pessoas de personalidades completamente diferentes. Ninguém casa e as duas pessoas são iguaizinhas. Não existe isso. Essas duas pessoas vão dividir o mesmo espaço dentro da casa. E na hora de dormir ainda, o espaço é de 1,40 m ou 1,60 m ou 2 metros. E a cama. E que se bobear lá na cama, meu filho, dá muito problema. Tá? Você está pensando que lá na cama é só lugar de bênção? Se bobear, meu filho. Tem muita gente aí frustrada na cama. Porque não está se entendendo na cama. É a realidade, irmãos. É a realidade. A gente casa, irmãos, com uma missão, né, de viver uma vida a dois e viver em harmonia. E com detalhe, se nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, se nós somos discípulos, se nós fomos realmente chamados para sermos semelhantes a Jesus, embora ele não casou, mas ele deixou lá que nós devemos casar, e o nosso casamento até a morte. Até a morte. Só a morte pode nos separar. E aí? Como é que fica? O meio evangélico hoje está uma baderna. As pessoas estão casando, descasando, está tudo, está tudo normal, está tudo de boa. Eu não sei o que vai dar isso lá naquele dia, quando Jesus deve botar um olhão na cara dele assim, o que vai acontecer? Não sei. Então, irmãos, quero dizer a vocês, solteiros, que pretendem se casar, que independentemente do que vocês possam, e vocês casados também, tá? Independentemente do que vocês possam pensar a respeito do que eu vou te dizer aqui agora, porque eu tenho por fé a plena convicção de que a Bíblia, palavra de Deus, ela foi escrita para ontem, hoje e sempre. Para frente. Está escrito lá em Efésios 5, 22 a 25: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Eu tenho certeza que já teve gente que virou o nariz aí. Eu tenho certeza que tem gente aí que já pecou contra mim. Vem falar de submissão. Está todo mundo querendo, os crentes hoje estão querendo arrancar essas palavras da Bíblia, estão querendo reeditar a Bíblia. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, aos seus maridos. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, quantos casamentos estão destruídos, foram destruídos, estão se destruindo? E quando não estão destruídos, estão tendo aí seus relacionamentos horríveis, vivendo por aparência, cheio de mágoas, cheio de feridas. Quantos? Frustrações, por não viverem esse princípio divino que Deus estabeleceu para o bem do casal. Deus não botou a mulher ser submissa, o homem amar de qualquer jeito, não, para o nosso mal, não. Deus botou para o nosso bem. Se você for lá olhar o dicionário, irmãos, ele pode conceituar a submissão como sendo uma condição de obrigatoriedade à obediência, ou uma situação de sujeição ou subordinação. Mas Deus, irmão, Deus não estabeleceu isso, não. Deus não estabeleceu uma mulher para viver dessa forma, não. Não foi isso que Deus fez, não. Lá em Gênesis 2,18, quando Deus viu o homem
que Ele criou sozinho, só. Quando Deus viu, o que Ele disse lá? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, Deus criou a mulher para ser a companheira do homem, a amiga do homem. Ele a criou com o objetivo de que ambos desfrutassem a vida, né, com todos os seus momentos difíceis, ou os momentos bons, porque nós temos esses dois momentos nos casamentos, em companhia um do outro, se explorando no outro, se ajudando, com sabedoria para resolver os problemas. E quando também nós lemos lá em Gênesis 1:31, que diz lá que Deus, olhando para toda a criação dele, e disse assim, ó, tudo quanto fizera era muito bom. Não tem, gente, não tem como alguém em sã consciência, né, pelo menos uma consciência cristã, imaginar que Deus, né, acharia muito bom que a mulher criada por Ele fosse ser uma submissa, uma subalterna, vivesse de forma subjugada, passando por sofrimentos perante o homem. Não entra isso na cabeça. Então não é isso que Deus fez, mas nós precisamos entender isso. Precisamos entender. E interessante é que as pessoas se apegam à palavra submissão lá de Efésios 5:22, mas não se atentam para o versículo da frente, o 25, né? Quando diz que o marido deve amar a sua esposa com amor divino, sacrificial, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Eu lembro do irmão Valdir quando dizia, o que é mais fácil? Se submeter ou amar de forma sacrificial? Submeter você, não quero, muito de raiva, mas abaixa a cabeça, fica quietinho. Agora, vai exercer o amor sacrificial, porque amor trata com carinho, trata com zelo, entende. O amor suporta tudo. Você pode estar cobrando a máquina do jeito que for, sem nem dar pelota para ele, sem não fazer a mínima empatia com ele, sem nem querer saber o problema dele, mas o amor vai te fazer você olhar para ela e entender. Irmãos, a Bíblia não pode ser relativizada e nem tampouco destruída por causa da natureza perversa do coração humano. Não pode. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como seriam diferentes os relacionamentos conjugais se os casais vivessem esse princípio com sabedoria? Como seria diferente? Como seria? Pensa aí você no seu problema que você tem com sua esposa ou seu esposo. Pensa se vocês vivessem dessa forma, como é que seria? A você solteiro, eu quero te dizer, você que pretende se casar, que se você errar na escolha da pessoa com quem você está querendo aí compartilhar o resto da sua vida junto, se é que você está pensando em compartilhar o resto da vida, se não está querendo casar só para poder ir para a cama, para o sexo, para poder aproveitar e depois largar, se você está pensando mesmo em querer constituir uma família, pensa sobre isso, porque se você não escolher certo, você pode ter certeza que a sua vida será muito triste e frustrante. Triste e frustrante se continuar num casamento onde você olha para o seu lado, para o seu marido ou sua mulher e não aguenta mais. Ou triste e frustrante por estar sozinho, por não ter conseguido viver aquilo que Deus estabeleceu para você. Provérbios 20:21 diz que a posse antecipada de uma herança ao fim não será abençoada. A posse antecipada, tudo tem o seu tempo. Espera, não vai afoito não. Jovens, vos escrevo porque sois fortes,
Pode ser que tenha aqui, irmãos, algum casal aí pensando em se casar aí com compromisso, né? Já enrolando aí com o tempo, e por não se entenderem muito bem como deveriam, estão aí levando a si mesmo. Vivem juntos, não se entendem, sabem que não está bom o negócio, gostaria de ter coisa melhor, gostaria de viver de forma melhor, mas não está conseguindo, mas insiste com a coisa. Cuidado, cuidado. Estou dizendo para você, abra seus olhos, porque paixonite e tesão do momento, ela pode se transformar num pesadelo muito grande depois do seu casamento. Pense. Uma coisa eu tenho certeza, um dia você não vai dizer, eu nunca ouvi isso. Sabe por quê? Porque o casamento vai entrar na rotina. Eu entendo a vida do jovem, porque eu me converti, e o meu problema na minha vida sempre foi mulher. Nunca lidei com cigarro, com bebida, com droga, com nada. Meu problema era mulher. E o dia que eu me converti, eu falei assim, meu Deus, quando é que eu vou ter uma mulher agora na cama? Eu fiquei doido, eu fiquei pirado. Eu falei assim, eu não quero saber desse negócio não. Eu vou voltar para onde eu estava. Mas como Deus tinha me puxado, e aquele que é salvo, ele é salvo para sempre. Aquele que persevera até o fim será salvo, o salvo persevera. Não existe essa de que se você não perseverar, meu filho, você vai perder a salvação. Não existe não. Então eu fiquei, e ali, meu filho, foi osso duro. Você imagina o que é alguém com 27 anos que veio da vida que eu vim, só lá cantando louvor, batendo palmo, levantando o bracinho para Jesus, falando que Jesus é bom, e doidão. Fui dar aula, um monte de mulher bonita, mulher dando em cima de mim, mulher me chamando, quer me amar, professor? Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Está pensando que isso é fácil? Não é não. Se coloca no meu lugar. Não é fácil. Não é fácil. Irmãos, eu estou falando isso, cara, porque são exemplos vividos, práticos. Então, irmãos, abra o olho. Talvez você venha dizer para mim, Júlio, que nada, depois do casamento essas coisas vão mudar, vão melhorar. Vai melhorar mesmo. Vai mudar mesmo, vai mudar para pior. Pode ter certeza. Porque se no namoro já está essa merda que está, depois de casado, meu filho, é que piora. Aí que piora, escreve isso. Irmão, se não há amor, se não há compreensão, companheirismo, respeito e atitudes em prol da felicidade do outro, eu só penso em mim. O outro quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo, nada. Não vou não quero, não vou fazer. O problema é seu, estou na minha. Vai se dar mal. Fuja disso enquanto é tempo. Fuja enquanto é tempo. Deus tem coisa melhor para você. Se alguém aqui tem uma condição como essa, está numa condição como essa. Ou então, eu te pergunto, você está preparado para sofrer? Você quer sofrer? Então se quer, vai. Irmãos, a constituição de um lar firmado sobre a rocha, ele tem o poder de evitar o surgimento dessas feridas na alma. Ele tem esse poder de cura, poder de restauração de casais, de casamentos, de pessoas que estão aí vivendo em dificuldade. E a penúltima maneira é que a comunidade igreja, nós temos de proporcionar essa prevenção desses problemas, é estabelecer relacionamentos na base do amor. Estabelecer relacionamentos na base do amor. 1 Pedro 1,22 diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amor fraternal. Nós devemos nos amar.
Se nós nos amarmos, nós não vamos agir de forma a magoar o nosso irmão. Creio, que alguns irmãos aqui já leram ou já ouviram falar acerca dos efeitos positivos do amor em todas as áreas da vida. Dizem que o amor é como um remédio, um remédio que não tem contraindicação. É um ditado aí, dizem. E não tem contraindicação. O exercício desse amor, irmãos, o exercício do amor, ele é um instrumento capaz de curar emocionalmente e produzir efeitos que auxiliam na melhoria da saúde. Isso é comprovado. Isso gera o bem-estar de quem passa por alguma doença, por algum problema. Um tempo atrás eu li em algum lugar, e eu tentei achar aquilo e não consegui, que existem alguns estudos a respeito do efeito curativo do amor, baseado em pesquisas realizadas em que foi observado que pacientes que receberam cuidados amorosos da família no tempo em que estiveram hospitalizados recuperaram-se mais rápido em comparação aos que sofreram o mesmo trauma e não tiveram visitas de amigos e familiares. Se você está com problema e você recebe o amor da igreja, aquilo te faz bem. Então acho que foi o Cristiano aí dando um testemunho lá no dia 31, ele falando do amor da igreja, recebendo aquele monte de mensagem do WhatsApp, como aquilo fez bem para ele. Eu acho que é por isso que ele está ali, engordou 5 quilos, está mais firmezinho, entendeu? Está trabalhando. É o efeito curativo do amor, irmãos. O amor produz isso nos relacionamentos. Então olha só, se cientificamente é provado que o amor tem essa propriedade de curar, se cientificamente é provado isso, propriedade de curar e produzir melhorias na saúde e no bem-estar das pessoas, imaginem se nós usarmos esse amor para preservarmos os nossos relacionamentos. Imagina isso, como vai ser. Imagina se nós vamos ficar arrumando problema um com o outro aí. Não. Então, irmãos, de que forma nós poderemos usar esse amor em nossos relacionamentos? De que forma? Para poder prevenir essas feridas que muitas vezes a gente cria. Quando agimos com paciência para com as pessoas, pelos seus mais variados motivos, quando você age com paciência, a pessoa está ali estressada, cheia de problema, e você chega para ela e o negócio está feio, mas você vai lá com paciência, você age com paciência, porque às vezes algumas coisas dessas nos tiram do sério. Irmãos, sem paciência nesses momentos, quantas ações e palavras nós proferimos que ferem. Você vai falar com uma pessoa, se a pessoa vir com você com 4 pedras e você não tiver paciência, você vai ferir, vai dar briga. Quando agimos com bondade em nossos corações, para com as pessoas necessitadas de alguma coisa que elas precisam de ajuda, é uma forma de usar esse amor, usar de bondade para com as pessoas, coisas que às vezes nós só pensamos em nós, esquecemos do outro. O irmão está lá, choveu, derrubou o telhado da casa dele, está lá debaixo de água, nós sabemos e não fazemos nada. Você pensa que ele está lá dizendo, depois disso que nós somos uma família, eu preciso de você, você de mim, mas na hora que eu preciso de você, cadê você? Nós não podemos ficar indiferentes a essas coisas. Quando exercemos compaixão pelo irmão, agindo para com ele de forma a restaurar a saúde debilitada pelas suas feridas emocionais, é uma forma de amor. Teve uma terça-feira numa reunião lá de irmãos em Carlos, nós começamos uma reunião e um irmão com problemas
emocionais, abriu o coração para despejar um monte de problema, e falou quase a reunião toda. Quando chega no final, diz assim: e vocês me perdoem, e eu vou levantar e vou embora, porque não dá para eu ficar aqui, eu estou atrapalhando vocês. Mas foi imediato, alguns irmãos: nada disso, fica aí, é aqui que você tem que ficar, porque nós vamos orar por você, você vai ser curado. Isso é que é atitude de amor. Outra atitude de amor, irmãos, é até mesmo quando nós encobrimos um pecado de um irmão. 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Diz a palavra de Deus. Aí você pega o pecado do irmão, você quer espalhar para todo mundo. Olha lá o irmão lá, tá vendo? Ele fez isso. Depois disse que ele é isso, né? Olha só, com aquela carinha de santo, de anjo, olha lá. Não é assim não. O amor cobre uma multidão de pecados. Vai tratar dele, vai ajudar ele. É isso que é sermos chamados para estarmos, né, com Jesus, sermos semelhantes a Jesus. É isso. Sem dúvida alguma, irmãos. O relacionamento baseado na prática do amor, ele tem um alto poder, né, de evitar o surgimento dessas feridas em nossos relacionamentos. E concluindo, eu peço desculpa a vocês pelo horário, e eu não estou preocupado com o horário, porque se nós estivéssemos lá no carnaval, a gente ia pular agora até 3 horas da manhã, e ninguém estava reclamando de nada. E eu tenho certeza que hoje você pode sair daqui transformado. Hoje você pode sair daqui com uma nova mente. Hoje você pode sair daqui curado das suas feridas, entendendo essas coisas. E concluindo aqui, irmãos, essa mensagem, eu quero falar da última maneira que a igreja pode proporcionar cura desses problemas que nos causam doenças, que é viver na prática do perdão. Perdão. Efésios 4,32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, nenhum relacionamento humano ocorre sem a possibilidade de existir mágoas e ressentimentos. Nenhum. Nós estamos sujeitos a isso. Eu estou aqui dando essa mensagem, mas ao sair daqui, eu posso criar um problema para algum de vocês. Isso pode acontecer. Mal entendido entre as pessoas, né, serão sempre inevitáveis, mas a prática do perdão não permitirá que nós nos destruamos. Quando uma pessoa se converte aceitando a Jesus, né, automaticamente, instantaneamente, ela é perdoada por Deus do seu pecado original, que foi lá no Éden, quando o homem feriu o princípio da obediência estabelecido por Deus. E da mesma forma que Deus nos perdoa, da mesma forma, quando nós o aceitamos, nós também devemos perdoar aqueles que de alguma forma também nos ferem. É lá e cá. Se Deus nos perdoa, nós temos que perdoar. Isso é ordem dele. O perdão é o remédio divino que proporciona cura das feridas, que proporciona restauração de vidas. Isso é um remédio, irmãos. Quando Adão, pela sua desobediência, pecou, diz a palavra lá em Romanos 3,23, que pelo pecado dele, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E quando Deus, pelo arrependimento do nosso pecado, quando Deus, né, no momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado, nos perdoou, diz a palavra de Deus em Colossenses 1,13 o quê? Que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, irmãos, o perdão de Deus trouxe o homem da morte, lá do Éden, para a vida, quando Jesus morreu na cruz para nos aceitar. O perdão.
Somente o perdão praticado em favor de quem nos ofende, somente isso será capaz de restaurar e curar feridas da alma profundas e restaurar de forma instantânea. O perdão é um negócio fantástico. Eu só experimentei isso uma vez na minha vida, quando eu perdoei uma pessoa que não descia na minha goela. Nossa, como eu fiquei, me senti livre. Irmãos, o perdão é libertador. E é a pessoa ferida quem é liberta. Se eu agredir o Marcelo e ele se sentir terrivelmente magoado e ferido comigo e carregar isso pela vida dele, quem vai sofrer é ele, porque cada vez que ele olhar para minha cara, ele vai ranger os dentes. Eu não aguento aquele irmão está falando, ele vai estar sempre comigo dentro da cabeça dele, e eu não vou estar nem aí, porque às vezes a gente faz as coisas e não se dá nem conta do que fez, mas o dia que ele me perdoar, ele vai ser liberto. Vai entrar um amor no coração dele, no lugar do ódio, da raiva, do rancor, e cara, aquilo dali vai ser o bálsamo para a vida dele. É assim que as coisas funcionam, irmão. E aí eu quero te dizer, nesse momento, que Deus está aqui. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós não estamos aqui de qualquer forma, apenas para o encontro. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui e Ele está aqui. Ele é o grande médico, Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que é o único que pode te curar, pode me curar. Ele é o único que pode nos curar de todo e qualquer mal, né, que possa estar dentro do nosso coração. Só Ele. Se você quiser, para evitar qualquer distração, se você quiser, feche seus olhos, e faça uma viagem no mais profundo da sua memória. Faz essa experiência, se desliga de tudo agora e vai lá na sua memória. Traz agora à tona, se você encontrar, todas aquelas mágoas, feridas, frustrações, ressentimentos que têm te causado dor, que te proporcionaram feridas e que têm feito você sofrer. Você pode estar aqui nesse retiro sorrindo, rindo, tomando banho de piscina, mas lá no seu íntimo, quando você vai dormir, você não está bem consigo mesmo, porque você tem problemas, você tem feridas que precisam de ser tratadas. Não tenha medo de fazer isso, não. Mesmo que essa lembrança te traga dor, te traga ódio de alguém, eu quero dizer a você que Jesus está aqui para te libertar de todo esse sentimento que te oprime. Jesus está aqui. Se eu não crer nisso, eu não volto mais aqui nunca. Ele está aqui para nos curar. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer a você, marido, traga à sua memória aquelas coisas que sua esposa andou fazendo ou falando com você, que te deixou com mágoas profundas, porque às vezes nós ouvimos isso. As pessoas vão falar com a gente, principalmente na liberdade do nosso lar, e a gente sofre mágoas. Esposa, talvez você não precise nem de muito esforço para se lembrar, porque talvez a sua vida tenha sido uma vida de momentos muito tristes, pela maneira com que você tem sido tratada pelo seu esposo. Porque infelizmente, homens, nós precisamos mudar. Tem maridos aí, me desculpa, que são uma verdadeira topeira. Nós não podemos ser assim. Nós somos filhos de Deus, chamados a sermos semelhantes a Ele. Ele age com as pessoas com amor.
pai e mãe, os pais que estão aqui, traga à sua memória o que você fez ou deixou de fazer que provocou o mau relacionamento com seu filho. Pais que têm dificuldade com seus filhos pela criação que tiveram. Filho, se você tem alguma ferida aqui nesta noite, que foi causada pelos seus pais, e que eles de repente nem se lembram de terem causado essas feridas em você, se tiver essa ferida aí dentro de você, bote isso para fora, tira do esconderijo da sua alma, traga a sua presença agora, traga à tona agora, traga, porque Deus quer te libertar. Eu não sei qual é o seu problema, mas seja qual for ele, o seu problema, Deus está aqui pronto a te restaurar.